Olá, graça e paz, jovem. Seja bem-vindo aos nossos vídeos Jovens Fortes desta semana. Nós vamos falar de algo bem interessante. Eu sempre digo isso, né? Zona de conforto. Zona de conforto é uma experiência que eu passei recentemente e eu quero compartilhar ela com você. Então, por favor, pegue aí a palavra de Deus, deixe pertinho de você, né? E aí nós vamos falar um pouco, vamos tocar teu coração e eu creio que você será muito abençoado. Nós temos sempre um carinho para preparar o nosso material, para chegar aqui diante de você e falar a palavra de Deus. Eu acredito honestamente que a palavra de Deus, uma vez revelada, ela tem poder para, num só instante, transformar a sua vida. Mas, Márcio, o que é essa tal zona de conforto que você quer compartilhar com a gente? Bem, tempo atrás, eu passei por uma experiência que eu guardo comigo. Na igreja que eu fazia parte, tínhamos um culto de adolescentes, que ele era feito num salão anexo ao salão principal da igreja. E o que acontecia? O que é um culto de adolescente para você? É um culto que aborda uma temática específica, pregações específicas, que tem um louvor específico, tudo para essa faixa etária. E o que acontecia ali chamava muito a minha atenção é que, embora esse culto ele abordasse uma faixa etária ali da casa dos 12 aos 18, 19 anos, acho que 19 já é muito, né? Acho que um pouco menos. Sabe o que eu notava? Geralmente esse culto era feito em círculo, né? Para os adolescentes conversarem, bater um papo, né? E o pregador ficava ali, pregava. Algumas vezes eu preguei ali também. Uma vez eu fui pregar ali no culto dos adolescentes e algo me chamou muita atenção. Quando eu estava pregando, eu olhei lá no fundo do salão e havia uma bancada de jovens, pessoal na casa dos 20, 25 e por aí vai. E aquilo chamou muito a minha atenção. Foi aí que essa palavra despertou dentro de mim. Zona de conforto. Mas por que zona de conforto? Porque, jovem, uma coisa é o conflito da adolescência, na casa dos 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Outra coisa é o conflito e a responsabilidade de um jovem já na casa dos 20, 22, 23, e aí vamos, né, caminhando, jovens casados, jovens com faculdade, jovens com vida profissional, ouvindo ali aquelas pregações bem preparadas para uma faixa etária bem abaixo. Agora que eu sou pai, algo me chama muita atenção. Minha filha, muitas vezes, ela não quer mudar de sala. Às vezes, minha filha, quando ela estava na casa dos 5 anos, ela queria ficar mais um pouquinho lá com a salinha dos 4 anos, você acredita? E depois, quando ela chegou na casa dos 7, ela queria enrolar mais um pouquinho na turminha dos 6. Esses dias, a minha filha, que está quase indo para a turma dos 9, ela falou: pai, eu gosto da turma dos 8, eu não quero ir para a turma dos grandões. Ela sempre chama a próxima turma de a turma dos grandões. E eu conversando com ela, eu lembrei desta fase. Eu falo: minha filha, você precisa crescer, faz parte da vida, você vai ter que chegar ali, aprender coisas novas, são desafios. E olha, jovem, quando eu conversei com a minha filha, eu lembrei desta experiência, eu lembrei do exato dia que eu estava pregando, eu lembrei daquela bancada lá no fundo, de um monte de jovem que saía do culto principal, onde a palavra muitas vezes estava sendo ministrada pelo pastor principal da igreja, uma palavra com uma pegada bem mais adulta, uma palavra mais profunda, uma palavra que muitas vezes era mais confrontadora por causa da faixa etária. Era o culto principal da igreja, lá no outro salão. Eles saíam desse culto, eles iam para o cultinho dos adolescentes. Eu estava conversando com a minha filha e eu pensei exatamente isso. Eu falei: gente, voltei no tempo. Mas, talvez você me pergunte assim: qual o problema disso? Por que eles não poderiam ficar ali no culto do fundo? Por que eles não poderiam ficar ali naquele culto? Ei, jovem, eu te pergunto algo. Se eu
chegar em você, te chamar para participar da salinha dos 12 anos, você e um jovem que está me assistindo na casa dos 19, 20 anos, você acha que eu estaria te abençoando ou te sabotando? De repente, lá no anexo principal da igreja, na sala principal, está tendo uma pregação sobre ingressar na faculdade, um auxílio, uma palestra sobre esse assunto, mas eu falo, não, hoje você vai ficar na salinha dos 5 anos. Eu estou te sabotando ou não? Muitas vezes nós nos sabotamos. Muitas vezes nós não queremos crescer. O vídeo desta semana, ele fala exatamente disso. Zona de conforto é querer permanecer num lugar onde nós não somos desafiados a crescer. Pegue aí com muito carinho a palavra de Deus, Hebreus 6, 7 a 9. Quero mostrar para você o equívoco que há em permanecer na zona de conforto. Olha o que diz Hebreus 6, 7 a 9. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Eu vou ler em outra versão. A esta altura, esta é mais conhecida, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam, eu estou lendo Hebreus 5:12, tá? Eu saí de Hebreus 6, 7, 9, eu estou em Hebreus 5:12. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Aqui eu falei duas coisas importantes. O primeiro, jovem, é que se você cresceu, você é uma terra que recebeu nutriente, que recebeu alimento, que recebeu investimento de pastores e líderes. E você tem que dar uma resposta condizente com isso. Isso é saúde espiritual. No segundo ponto, é que se você está muito tempo caminhando, se você já está um tempo caminhando, se você já recebeu lições, você tem que se corresponder à altura. Você não pode querer insistir nos primeiros ensinamentos. Se espera de você uma atitude. Olha o que diz, Hebreus 5:12 é muito forte. A esta altura já deveriam ensinar. Quando nós decidimos permanecer na zona de conforto, insistir na zona de conforto, há um pouco de indiferença e egoísmo no nosso coração, porque o crescimento fala, eu estou fazendo a fila andar, eu estou prosseguindo, eu estou crescendo a ponto de ensinar e ajudar e compartilhar ensinamento, conhecimento, vida de Deus, minhas experiências com outros. Agora, quando eu insisto e falo, não, Deus, eu quero permanecer no meu leitinho quentinho, aí eu estou agindo de forma equivocada. Estou pensando só em mim, no meu conforto. A famosa síndrome de Peter Pan. Não quero crescer. Até falo disso no livro, se você não viu, entra lá no nosso site voltandocasa.com e eu deixo lá de forma gratuita para você. Não tenha dó de mim, onde eu falo da síndrome de Peter Pan, de jovens que não querem crescer. A palavra de Deus diz mais, Gênesis 1, 22 a 23 diz assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Certa vez eu vi um filme que me lembrou, eu lembrei agora aqui. Nesse filme, os adultos sumiam, era uma vila, e as crianças então assumiam o governo daquela vila. Nos primeiros dias, elas acharam aquilo maravilhoso. O almoço era doce, filme, desenho o dia inteiro, jogavam bola. Era doce o tempo todo. Daqui a pouco começaram a ficar doentes, umas se machucaram, começaram a ter conflitos. Elas não sabiam o que fazer. Por quê? Porque lhes faltava crescimento.
Quando Deus ali no Éden disse, cresça, multiplique-se, governe, isso fala maturidade. O chamado de Deus é para a maturidade, é para exercermos o governo. Crescer e multiplicar fala de maturidade, condições em nós para exercer o governo de Deus. Quando nós decidimos crescer, nós estamos honrando aqueles que nos ensinaram, aqueles que investiram, que acreditaram, que aplicaram em nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 28, 18 a 20. O crescer e o multiplicar do Gênesis fala do chamado que nós temos em Cristo. Muitas vezes eu encontro jovens que querem fugir do chamado, como se isso fosse possível, porque há um chamado de Deus para nós exercermos governo desde o Éden. Mateus 28 diz, 28 e 18, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então aí eu já te dei alguns motivos para você crescer. Crescer é viver segundo o modo operante da palavra de Deus. Crescer é exercer domínio, crescer é exercer governo. Tem uma chave que eu escrevi aqui e eu gostei muito quando o versículo de Hebreus 5,12 termina assim. Lá no versículo 14 diz, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática são capazes de distinguir entre certo e errado. Jovem, é a maturidade, é o crescimento. É o crescer na vida cristã, é o crescer no conhecimento da palavra de Deus, é o crescer quanto aos princípios do reino de Deus, é o crescer quanto às suas atitudes, que vai fazer você discernir o certo e o errado. Discernir o certo quanto aos estudos, faculdade, vida profissional, vida conjugal, sobre o seu chamado, o seu propósito, sobre como se relacionar com as pessoas, sobre como viver a herança de Deus. Eu quero te convidar esta semana para nós sairmos daquela turminha que fica no fundão, daqueles adultos que querem permanecer no culto de uma faixa etária bem abaixo da deles. Se você está vendo o meu vídeo e você é um adolescente, e às vezes você fala assim, poxa, Márcio, mas então eu preciso sair do culto dos adolescentes? Claro que não, você está no lugar certo. Você não pode sair do culto dos adolescentes e ir para o culto dos bebês. Fica mais absurdo assim, Fica mais nítido o que eu estou ensinando, E você, jovem, está ali pensando no casamento, pensando em comprar um carro, pensando na faculdade, que despertou para o teu chamado. Por favor, fique onde a palavra é para o jovem. Fica onde esses assuntos são discutidos e não corra do confronto. Porque muitas vezes, quando queremos ficar na zona de conforto, é porque nós estamos insistindo em fugir do confronto. Vou terminar lendo mais um pouquinho esse versículo que eu amo muito. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Hebreus 5,12. Jovem, por favor, cresça, para que você possa ensinar outros e abençoar outros com a tua vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero que você faça uma oração comigo. Repete aí comigo. Senhor Jesus, nesta hora eu decido crescer. Nesta hora eu decido sair da zona de conforto. Eu decido parar de lutar contra meus pastores, contra meus líderes. Eu decido aceitar o confronto da palavra de Deus. Eu decido tomar uma atitude, assumir responsabilidades, parar de culpar tudo à minha volta e todas as pessoas por causa da minha falta de crescimento. Oh Senhor, eu peço perdão por isso e decido crescer no nome de Jesus. Amém. Está comigo para o segundo vídeo? Eu espero que você permaneça firme aí. Amém? Eu aguardo você em nosso segundo vídeo. E só um recadinho aqui, acabamos de postar lá no Spotify nosso terceiro conflito, da juventude. Estamos falando de conflitos da juventude e colocamos lá dinheiro, hein? Assunto importante. Por favor, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever aí, dar o like, marcar o sininho, para quê?
para esse trabalho, tocar outros jovens, né? Que Deus te abençoe. Eu aguardo você em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.